São praticamente 9 horas da noite, 21 horas. Eu esperei até esse momento, primeiro, que queria ouvir Vossa Excelência. E fiquei muito tranquilo com o seu pronunciamento. Um pronunciamento com conteúdo, um pronunciamento apontando para além do horizonte e falando, eu diria, até por, no mínimo nós dois e por alguns outros tantos, na linha de que o governo tem que dialogar e não somente achar que quem não concorda com esse ou aquele ponto é porque já está fazendo oposição ao governo. Nós não fazemos oposição a ninguém. Nós queremos colaborar, como Vossa Excelência colocou muito bem, com o país. Claro que nós não concordamos com esses chamados ajustes fiscais que nós chamamos de arroxo salarial, de ajuste social, e que não levou a nada. Desde dezembro começou essa história e cada vez piorou mais. E taxa de juros aumentando, e nenhuma proposta que venha, de fato, dar uma boa notícia para o nosso povo, para toda a nossa gente. Senhor presidente, senador Walter Pinheiro, a mim tem sido cobrado muito a questão da, já que eu sou relator, do PL da terceirização. Primeiro, eu digo que esse PL não tem que ser votado com pressa. Tem que ser votado com tranquilidade. Porque aqueles que querem votar com pressa é para tirar direito dos trabalhadores. Isso nós não vamos concordar. Agora, dialogar, construir uma linha de meio termo, regulamentando a situação dos 13 milhões, é possível. E, por isso, respondendo a esses que estão com pressa na votação, é que eu venho à tribuna fazer um pequeno balanço desse trabalho. O projeto de lei chamado número 30, aqui no Senado, o famigerado projeto de terceirização, é preciso que todos entendam, é uma ameaça terrível aos interesses dos trabalhadores. Esse projeto termina hoje na Comissão Especial Agenda Brasil, mas agradeço a todos os senadores, porque ele está sob a minha relatoria. Eu tenho viajado o Brasil afora, realizando audiências públicas nas assembleias estaduais, para que, num amplo debate, a gente consiga construir uma redação para regulamentar a situação dos 13 milhões de consenso. Senhor presidente, todos sabemos que o Brasil está vivendo, e Vossa Excelência relatou muito bem, uma crise econômica. E a história da nossa pátria já nos deu mostras suficientes de que sempre que o país passa por dificuldade, quem é chamado a pagar a conta são os trabalhadores da área pública, da área privada, os aposentados e os pensionistas, como também, sem sombra de dúvida alguma, aqueles que menos podem. E é ela, a classe trabalhadora, que sempre acaba pagando o pato junto com os idosos. Senhor presidente, muitos analistas têm observado, com razão, que esse projeto representa um retrocesso nas relações entre empregado e empregador. É um projeto que só traz ataques diretos à CLT. Senhor presidente, alguns dizem que isso é um exagero. Eu digo que não. É só ver a situação dos terceirizados, inclusive no Congresso Nacional. Vamos ver quem é os terceirizados aqui dentro. No Senado e na Câmara. Eu tenho ido nas Assembleias Legislativas também. E os próprios deputados me dão esse testemunho de que eles são tratados como trabalhadores descartáveis e não têm os mínimos direitos que têm aqueles que estão na chamada empresa matriz. O Ministério do Trabalho e Emprego informou
que dos 10 maiores grupos de trabalhadores em condições análogas à escravidão, resgatado entre 2010 e 2014, de cada 10, 9 são de empresas terceirizadas. Acidente de trabalho, de cada 10, 8 empresas terceirizadas. Mortes no trabalho, de cada 5, 4 empresas terceirizadas. Ora, eu recebi um documento, já relatei outra vez, mas repito hoje de novo, de 19 ministros do Tribunal Superior do Trabalho radicalmente contra esse projeto de terceirização. As preocupações são inúmeras, de empresas que abrem, fecham, vão embora, recebem o salário da empresa matriz e não pagam os seus trabalhadores. Vamos pegar como exemplo, só como exemplo, as considerações feitas pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA. Dizem esses juízes, a terceirização indiscriminada, inclusive da atividade fim, ofende a Constituição, regredindo garantias conquistadas historicamente. Os juízes trabalhistas que lidam com a realidade do trabalho no Brasil sabem que a prestação de serviços terceirizada no Brasil é fonte de rebaixamento de salário e da maior incidência de acidente no trabalho. A proposta em tramitação, além de comprometer seriamente os fundos públicos, como FGTS e Previdência, não protege o trabalhador, trazendo apenas mais preocupações e perplexidade diante do quadro atual, já delicado pela razão conjuntural. O projeto de lei 4330 de 2004, aqui como número 30, segundo eles, é um desastroso instrumento que ataca os trabalhadores. Mas, como disse, eu prestaria conta aqui na tribuna nessa noite. Informo, senhor presidente, que já estive discutindo o PL da terceirização, PL número 30, sempre nas Assembleias Legislativas e com o plenário lotado. Estive em Belo Horizonte, Minas Gerais, Florianópolis, Santa Catarina, Curitiba, Paraná, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, capital Rio de Janeiro, São Paulo, capital São Paulo, Recife, Pernambuco, Fortaleza, Ceará, Natal, Rio Grande do Norte, João Pessoa, Paraíba, Manaus, Amazonas, Boa Vista, Roraima, Teresina, Piauí, São Luís, Maranhão, Salvador, Bahia. Destaco que lá em Salvador, com a presença dos 3 senadores, porque mesmo o senador Walter Pinheiro, que estava adoentado, passou, eu diria, uma procuração oral para que os outros 2 senadores colocassem também o seu ponto de vista. Ou seja, os 3 senadores da Bahia são contra esse projeto da terceirização. A maioria dos estados que passei, e aqui já listei, foram 17, inclusive Brasília, todos foi lido e votado uma carta contra esse projeto da terceirização. E a maioria dos senadores tem se posicionado que, da forma que está, eles são contra. É preciso dizer que em todos os estados fomos recebidos de forma muito carinhosa pela população, por vereadores, prefeitos, deputados federais, estaduais, senadores e representantes das centrais, federações, confederações e sindicatos. Sempre encontrávamos a casa cheia. Isso era fundamental para que todos falassem e nós, ouvindo a todos, vamos construindo a nossa proposta. Eu fico tranquilo, porque vejo que o movimento contra esse projeto se fortalece e fazendo que cada vez mais a população entenda o quanto que é perigoso, que é perverso o PL 30 da terceirização. Friso também que em todos os estados a carta contra esse projeto foi aprovado sempre por unanimidade. Mas vamos continuar fazendo essa cruzada a nível nacional, que vai terminar em maio de 2016.
Vou seguir de um lado ao outro do Brasil, fazendo essa caminhada para que todos percebam o perigo real dessa ameaça aos trabalhadores. Amanhã, às 14 horas, estaremos em Porto Velho, Rondônia. Depois da manhã, dia 23, às 14 horas, estaremos em Rio Branco, lá no Acre. No dia 5 de novembro, às 14 horas, estaremos em Belém, no Pará. Dia 6, às 9 horas, em Macapá, Amapá. No dia 19, às 14 horas, em Vitória, no Espírito Santo. Depois, senhor presidente, está confirmado também que estaremos em Cuiabá, Mato Grosso, no dia 18/2. Depois, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 19/2. Aracaju, Sergipe, 25/2. Maceió, Alagoas, 26/2 de 2016. Palmas, Tocantins, 10/3 de 2016. Goiânia, Goiás, 11/3 de 2016. E, por fim, Brasília, num grande evento nacional, onde todas as delegações vão desligar para cá, no dia 12/5 de 2016. Todos esses eventos são realizados, senhor presidente, na Assembleia Legislativa. Este projeto, tenho certeza, é de dar medo pelas denúncias que nós estamos recebendo em todos os estados. Esse projeto, pode ter certeza que, como está, não passa. A intenção de todos é que ele seja rejeitado e um outro projeto, fruto dessa cruzada a nível nacional, seja apresentado, votado, remetido para a Câmara e voltará, então, aqui para o Senado. Senhor presidente, quero ainda agradecer aqueles que vão nos receber, a todos, mas nesse momento, os que vão nos receber nesta quinta e na sexta. Ao presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado estadual Maurão de Carvalho, ao governador de Rondônia, Confúcio Moura, e ao prefeito de Porto Velho, Mauro, pelo evento que lá terá vez. Ao mesmo tempo, agradeço também ao presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado estadual Ney Amorim, ao governador do Acre, Tião Viana, e ao prefeito de Rio Branco, Marcos Alexandre. Senhor presidente, faço nesse meu tempo também uma homenagem aqui à senadora Vanessa Graciotin. E aqui eu resumo por ter apresentado um projeto que atualiza o salário, o piso dos professores. O projeto foi aprovado na Comissão de Educação por unanimidade, senhor presidente, por unanimidade. A comissão aprovou um projeto que faz com que o piso salarial dos professores fique próximo a R$3.000. Parabéns, senadora Vanessa, parabéns a todos os membros da Comissão de Educação. Você faz justiça, porque todos nós falamos diariamente a importância da educação, a importância de alunos preparados, a importância da cultura, do conhecimento, do saber, mas o professor, o mestre, recebe homenagem. Mas ele, mais do que homenageado, ele quer condições de trabalho e um salário decente. Mas, senhor presidente, eu ainda mais uma vez deixo registrado aqui, nessa noite, e quero ficar nos meus 20 minutos, a situação do Rio Grande do Sul. Quero dizer que houve uma grande reunião com a presença do secretário nacional de Defesa Civil, general Adrano Pereira, e do secretário executivo do Ministério das Cidades, Carlos Vieira. Também estiveram lá o coordenador da bancada gaúcha, os senadores do Rio Grande, e os números fornecidos pelo representante do Otaviano assustaram a todos. 106 municípios em estado de emergência, 5.500 famílias desalojadas, 70.000 pessoas desabrigadas, 147.000 pessoas atingidas, mais 35.000 residências também atingidas. É uma situação difícil, amarga. As pessoas nem saem de casa porque têm medo que as casas sejam saqueadas. Imaginem a agonia.
Na reunião, o secretário executivo, Carlos Vieira, disse que existem dois momentos em situações como essa. Em primeiro momento, foi prestado ajuda comunitária, 6.000 kits distribuídos contendo colchão, coberta, alimento e material de higiene. Segunda fase, que precisa de homologação. Ocorre o reconhecimento dos planos de trabalho, com um procedimento de acelerar as análises. Quanto mais adequado estiver o plano, mais rápido será a ajuda. 32 municípios já tiveram situação de emergência homologada pelo Ministério. Portanto, a situação de outros 74 ainda precisa de homologação. Eu cumprimento aqui todo o movimento que é feito por toda a bancada federal de deputados, por toda a bancada estadual do Rio Grande do Sul, por todos os prefeitos, pela sociedade civil organizada. O governador, com a gravidade econômica do Estado, também está fazendo a sua parte. Mas agradeço muito também à União, ao governo federal, tanto eu como Vossa Excelência Valdo Pinheiro, que criticamos muitas vezes aqui de uma pontual. Sabemos elogiar quando o governo se movimenta nessa questão. Uma das rodovias, a RS 115, que conduz a Gramados, a cidade de Gramado e Canela, que fica na região da Serra, que estão aí projetando já um grande Natal Luz, onde mais de 15 milhões de pessoas vão à Serra Gaúcha, estão nesse momento precisando de uma ajuda. A região recebe inúmeros visitantes. O caos na rodovia poderá afetar o turismo, mas eu tenho certeza, senhor presidente, que até o mês de novembro essa situação toda estará resolvida para que os turistas possam voltar tranquilamente ao nosso querido Rio Grande do Sul. Por fim, senhor presidente, eu, como não estarei aqui amanhã, quero fazer aqui uma homenagem ao jornal Correio do Povo de Porto Alegre. Em virtude das audiências públicas da Comissão de Direitos Humanos sobre terceirização e contra ainda iniciativas que vão na linha de querer que prevaleça o negociado sobre o legislado, eu, como disse antes, estarei viajando. Repito, amanhã, dia 22, estarei em Porto Velho, em Rondônia. Dia 23, em Rio Branco. Sexta, no Acre. Não poderei, consequentemente, estar aqui nesse plenário na sexta-feira próxima, participando de uma justa homenagem, sessão especial aos 120 anos de fundação do jornal Correio do Povo de Porto Alegre. Sessão solicitada pelo nosso colega e senador Lazier Martins, do PDT. O Correio do Povo de Porto Alegre foi fundado em 1º de outubro de 95 pelo jornalista inesquecível Caldas Júnior. Então, com 26 anos de idade, circulou de forma ininterrupta entre 95 a julho de 1984. Em 31 de agosto de 1986, voltou a circular. A primeira edição do Correio do Povo saiu com 4 páginas e 2.000 exemplares. Pouco mais de 3 anos depois, já eram 4,5 mil exemplares. Desde então, o Correio do Povo passou a ostentar no cabeçalho os seguintes dizeres: o jornal de maior circulação e tiragem do Rio Grande do Sul, de tanto que cresceu. O Correio do Povo inovou na época da contratação de jornalistas, passando a contar com um quadro próprio. Também inovou nos aspectos tecnológicos, impressoras de última geração. Mário Quintana fez suas estreias nas páginas do Correio do Povo no dia 4 de fevereiro de 1934, com o poema Madrugada. Disse Mário Quintana nessa estreia: quando eu for um dia desses, poeira ou folha levada, no vento da madrugada, seria um pouco de nada, invisível, delicioso, que faça com que teu ar pareça mais um olhar. Mas ele somente passou a ser colaborador constante do jornal ao lançar o Caderno H na edição de 18 de junho de 53. Com algumas interrupções, esteve presente em suas páginas até sua morte em 5 de maio de 1994. Grande Mário Quintana, patrimônio do país. Senhor presidente, termino dizendo que em 1935
Breno Alcaraz Caldas assumiu o comando da empresa, permanecendo por mais de 50 anos. Grande Breno Alcaraz Caldas. Devido às dificuldades financeiras, já mencionei antes, o jornal deixou de circular em 1884, mas volta a circular com toda a força a partir de 1986, sob o controle do empresário Renato Bastos Ribeiro. Em março de 2007, o Correio do Povo passou a fazer parte do Grupo Record de Comunicação, juntamente com outras empresas, a TV Guaíba e as rádios Guaíba AM e FM, bem como o edifício Hudson, no centro de Porto Alegre, onde funciona a redação do jornal. Parabéns, termino aqui, ao diretor executivo do Correio do Povo, Reinaldo Gili, ao diretor de redação, Telmo Ricardo Borges Flor, aos jornalistas, funcionários, enfim, todos aqueles que, de uma forma ou de outra, nos brindam todo dia com o nosso querido Correio do Povo. Em especial, Em especial, eu cumprimento aqui os eleitores do nosso Correio do Povo, pois são eles a razão da existência desse jornal que fez história no Rio Grande e no Brasil. Vida longa ao Correio do Povo. Senhor presidente, considere na íntegra, por gentileza, os meus pronunciamentos. Obrigado, presidente.